Alfabetização de adultos online, leitura de texto, aula 7. O tema é gripe espanhola. Vamos conhecer um pouquinho de história, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje na pandemia. Origem do nome. A gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas recebeu esse nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. O mundo passava pela Primeira Guerra Mundial e as grandes potências ocidentais estavam envolvidas no conflito. A imprensa desses países sofria muita censura e divulgar as notícias de que a gripe espanhola poderia afetar a moral dos soldados e espalhar pânico na população. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade de censurar a imprensa e assim as notícias sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Por isso que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. Onde surgiu a gripe espanhola? Alguns relatam que a gripe espanhola poderia ter surgido nos Estados Unidos, China e Reino Unido. Alguns estudiosos do assunto acreditam que tenha surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Os primeiros casos da doença também foram registrados lá. Esses casos aconteceram em trabalhadores de uma fábrica em Detroit e em soldados instalados em um campo militar no estado do Kansas. Detroit e Kansas ficam nos Estados Unidos. Difusão da doença.
após o envio de soldados norte-americanos para a Europa, o contato de soldados contaminados com pessoas nos mais variados locais permitiu o alastramento da doença pelo continente europeu. A pesquisadora Cristiane Maria Cruz de Souza afirma que a gripe espanhola se espalhou em 3 ondas de contágio entre março de 1918 e maio de 1919. A segunda onda, iniciada em agosto de 1918, foi a pior delas. Foi a mais contagiosa, causando a morte de milhões de pessoas. Já em abril de 1918, as tropas britânicas e francesas registravam os primeiros contaminados pela gripe espanhola e, nos meses seguintes, uma série de países europeus apresentou seus primeiros casos da doença. Grécia, Espanha, Dinamarca, etc. Na segunda onda da doença, que aconteceu entre agosto e dezembro de 1918, Ásia, África, América Central e do Sul foram afetados. A segunda onda tornou a situação alarmante em diversas partes do planeta, porque a quantidade de infectados disparou e os sintomas registrados tornaram-se muito graves, o que contribuiu para a alta taxa de mortalidade. Os doentes apresentavam febre, dor no corpo, coriza, tosse, entre outros sintomas. Os casos mais graves, os pacientes apresentavam problemas respiratórios graves, dificuldade para respirar e problemas digestivos e cardiovasculares. Foram registradas também
pessoas que se recuperaram da doença, mas contraíram de novo com sintomas agravados. Os médicos procuravam tratar da melhor forma, mas o conhecimento médico na época ainda era muito limitado. Gripe espanhola no Brasil. A gripe espanhola pode ter chegado ao Brasil em setembro de 1918, durante a segunda onda da doença. No início, a imprensa brasileira não deu muita importância para o surto, mas à medida que a doença foi se espalhando, a divulgação ganhou repercussão. Tanto no Brasil como em outras partes do mundo, foi necessário improvisar leitos para atender a todos os que contraíam a gripe espanhola. Logo, a doença se espalhou pelo país, pois não havia medicamentos que a combatessem. A difusão foi rápida e afetou as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar de essas terem sido as duas cidades mais afetadas, todo o país foi atingido, inclusive regiões remotas como a Amazônia. As recomendações eram no sentido de que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem suas mãos com frequência e evitassem contato físico. A gripe espanhola afetou a vida e a rotina das pessoas no Brasil e causou milhares de mortes. Dados que apontam que a cidade de São Paulo possa ter tido cerca de 350 mil casos, o que representava mais da metade da população da capital paulista, e um total de 5.331 mortos. Já o Rio de Janeiro, na época,
capital do Brasil, registrou cerca de 12.700 mortes, o que representou 1/3 do total de mortes no país. A quantidade alarmante de casos de gripe espanhola no Brasil fez com que o sistema de saúde brasileiro, que não era público, não suportasse a quantidade de pessoas doentes. Faltavam leitos e médicos para atender a quantidade de pessoas doentes, sendo necessário improvisar leitos e hospitais para o atendimento das pessoas. Para evitar que a doença se alastrasse mais ainda, a ordem das autoridades foi a de determinar o fechamento de bares, fábricas, escolas, teatros, etc. Todo tipo de aglomeração pública foi evitado pelas autoridades, que foram aconselhadas pelos principais especialistas que o Brasil possuía na época. A quantidade de mortos em pouco tempo também extrapolou a capacidade de enterros que os cemitérios locais poderiam realizar. Não havia caixões suficientes e os coveiros trabalhavam freneticamente. Até afastamento do trabalho foi ordenado para se evitar a disseminação da gripe espanhola, mas poucas pessoas poderiam se afastar. No Rio de Janeiro, o Congresso e o Senado foram fechados e, em Salvador, a imprensa local repercutia a difusão da doença por toda a cidade. Isso resultou na interdição de alguns serviços públicos, assim como na proibição da realização de eventos públicos, inclusive festividades e cultos religiosos. A gripe espanhola no Brasil afetou até mesmo Rodrigues Alves, que venceu da eleição presidencial em 1918. Doente
ele não pôde tomar posse em novembro de 1918 e acabou falecendo em janeiro de 1919. Estima-se que, ao todo, a gripe espanhola tenha causado a morte de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Esse texto foi tirado do site brasilescola.ol.com.br. Se vocês quiserem ler, é só clicar nesse link e vocês vão para o site. E foi feito por Daniel Neves Silva. Eu trouxe esse assunto para a gente treinar a leitura e para ver que é um assunto bem atual, que nós estamos vivendo a pandemia, que todas as recomendações de uso de máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações, são extremamente importantes, porque nós já tivemos no passado a gripe espanhola e foi muito grande o número de mortos, então a gente tem que colaborar e evitar na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se quiser se inscrever no canal, clique em inscrever-se. E não esquece de clicar no sininho para cada vídeo que eu postar vocês receberem. Muito obrigado, você é muito importante para nós.